Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário que você está nos assistindo. Neste momento, quero pedir a você que se inscreva no canal A Voz da Bíblia Sagrada, um canal que tem muitas informações boas, inclusive Palavra de Deus. E hoje nós estamos trazendo um tema chamado Em Busca das Origens, certo? E nós sabemos que em busca das nossas origens ou da origem do universo, tanto os que estudam a Bíblia como os que fazem parte da ciência buscam com muita veemência encontrar respostas para as nossas origens. Eu encontro as respostas que eu quero na Bíblia, é claro, mas gosto de pesquisar na ciência, certo? Tanto pesquiso na teoria da evolução, do Big Bang, quanto pesquiso na teoria da criação, ou do design inteligente, criacionismo e design inteligente, e faço minhas pesquisas, mas termino ficando com as informações relatadas pela Bíblia Sagrada. Mas nós vamos em frente para nós vermos algumas coisas interessantes que podemos falar hoje. Eu quero trazer aqui para você mais algumas perguntas. Por exemplo, esse universo, tudo isso que você viu aí, será que é fruto do acaso? Ou seja, vem de uma grande explosão e foi evoluindo e tal, e chegou ao que chegou? Será que foi criado por um design inteligente, como tem agora a ciência do design inteligente? Ou foi um Deus todo-poderoso que criou tudo isso? Bem, a ciência do design inteligente, até eu disse, agora existe não, né? A ciência do design inteligente, ela já é bastante antiga, mas eu gosto de ver todos os casos, né? Gosto de ver a questão do design inteligente, gosto de ver a questão da teoria da evolução. Eu sou um autodidata nessas áreas e, claro, sempre até hoje fiquei com a resposta bíblica. Mas vamos em frente para nós entendermos melhor. Eu coloquei aí algo bem atual, que é mais ou menos uma foto mais recente do que seria o universo e tal, e coloquei aí dois telescópios bem recentes, que é o Hubble e o James Webb, esses dois telescópios, cada um que é bem potente. O mais antigo é o Hubble, o James Webb é mais novo e também muito mais potente e alcança muito mais distante e tem muito mais tecnologia. Bem, mas a verdade é que todos esses dois grandes telescópios que estão flutuando no espaço, eles têm trazido inúmeras informações nos dias atuais e têm descoberto coisas interessantes, e todos os dias a gente vai na internet e descobre algo mais que um desses telescópios descobriu. E os cientistas estão se debruçando sobre isso, e alguns deles já estão até, a certo ponto, duvidando da teoria da evolução, do Big Bang, etc. Não são muitos, mas já tem alguns que sim. Já depois dessas fotos mais novas, dessas observações através desses telescópios, está trazendo mais nitidez a algumas coisas. Então nós vamos passar aí para você mais algumas animações, algumas telas para a gente meditar sobre esse assunto. A Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 19, verso 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Bem, não é de forma nenhuma algo novo, mas podemos dizer que com certeza a teoria da Bíblia, ou seja, o relato bíblico, apresenta um criador de todas essas coisas por trás de tudo isso. Então vamos em frente ainda ver algumas coisas. Bem, depois que os homens se aplicaram a estudar melhor o universo, hoje eu vejo aí o deslumbramento dos cientistas, eu quase todos os dias, eu sou uma pessoa, sou aposentado, tenho tempo, então quase todos os dias eu
assisto vídeos com cientistas aí deslumbrados, né, sobre o que esses dois telescópios que eu falei anteriormente estão descobrindo no universo, coisas fantásticas. E por esse motivo eu coloquei aí uma galáxia, vamos dizer assim, em movimento. Ou seja, é assim que se movimenta uma galáxia. Mas agora, com os nossos potentes telescópios, essa beleza do universo ela já se apresenta com muito mais nitidez, certo? E o James Webb é um telescópio que tem buscado galáxias distantes, né, para descobrir justamente as origens do universo. E eu tenho assistido vários vídeos e tem galáxias de muitos anos-luz de distância, e quando o telescópio vai lá e foca a galáxia, ela já é uma galáxia adulta, né? Com tudo que é necessário, né? Com todos os elementos que são necessários para uma galáxia, com bilhões de estrelas ou trilhões até, e tudo prontinho. Então, aí como esses telescópios eles vão buscar imagem com bilhões de anos de existência, né? Bilhões de anos de luz, aliás, de distância. Então há uma ideia de alguns cientistas de que essa galáxia ela é muito antiga, mas pode ser que não. A distância de que se encontra uma galáxia até chegar à luz no nosso telescópio não significa tempo, significa distância, certo? Claro, eles fazem essa medição por um cálculo da velocidade da luz, mas pode ser que essa velocidade não seja uma constante no universo, certo? Já alguns cientistas afirmam que sim, que é uma constante, outros afirmam que não, e eles calculam que quanto mais anos-luz de distância está a galáxia e é vista pelo telescópio, mais tempo ela tem de existência. E se não for assim, né? Não há uma prova super concreta que é assim. Pode ser que a distância não represente o tempo. Mas tudo bem, vamos dizer que ela represente. Mas esses telescópios estão enxergando essas galáxias com todos os elementos necessários, com toda a massa necessária, há bilhões de anos-luz atrás, uma prova então que se o universo tivesse se expandindo tanto como dizem, e que partiu de uma explosão de um átomo que estava ali muito comprimido, compresso, né, e explodiu do nada, então, claro, que esse universo estava super desorganizado. Ele talvez continuasse ainda super desorganizado, mas quando se observa nos telescópios não é isso que se vê. Se vê galáxias muito bem organizadas, estrelas com planetas em órbita muito bem organizados, tudo em perfeita funcionalidade. Então eu parto do princípio que as coisas estão mais tendenciosas para que tenha havido um ser muito inteligente que criou tudo isso. Porque para isso que está girando aqui na nossa frente ser fruto do acaso, é preciso muita fé para acreditar nisso, certo? Vamos então em frente. Em todas essas galáxias, quando se observa os sistemas estelares, ou seja, quando se observa uma estrela com os seus planetas, como é o caso do nosso Sol, percebe-se também uma organização grandiosa, né? A estrela ali no centro, os planetas girando em torno da estrela, tudo na mais perfeita lógica e organização. E isso tem se observado através desses telescópios com muita precisão. Então, é muito difícil, né,
e isso aí seja um fruto do acaso, porque do contrário ainda havia muita coisa bagunçada, certo? Eu não vou trazer aqui algumas teorias de leis naturais da ciência, como a entropia e outras, porque o tempo não vai dar. Mas ao ver aí o sistema solar girando, eu vejo que há uma extrema organização dos sistemas do universo. E até coloquei uma frasezinha aí dizendo: Darwin não conseguiu matar Deus, porque alguns ateus gostam de citar isso, dizer que Darwin matou Deus. Darwin, pelo contrário, já morreu e provavelmente a sua teoria vai morrer, porque a cada dia que a ciência evolui, mais descobre de que não era bem assim como pensam os evolucionistas, certo? Então vamos nós. Eu quero trazer outro texto da Bíblia que é muito interessante. Foi Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 20, ele diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, os homens que não querem admitir a existência de Deus, segundo as informações de Paulo, eles serão inexcusáveis, porque tudo isso que está aí, que nós já demonstramos essa grandeza, esse gigantismo do universo, que são coisas visíveis, né? E agora bem mais visíveis pelos telescópios, é impossível de se crer que não houve um ser super inteligente, super poderoso, que tenha feito tudo isso. Mas vamos em frente, porque nós temos que trabalhar a coisa com bastante técnica também, não somente trazer mensagens da Bíblia, mas também mostrar algumas coisas interessantes dentro da ciência. Bem, Hebreus 11:3, eu já falei isso em outro vídeo, mas vou repetir porque é oportuno, diz assim: é pela fé que entendemos que o universo, toda essa grandeza que você viu aí, que nós mostramos, foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ora, que coisa interessante, né? Assim como nós mostramos, e os telescópios estão mostrando a grandeza do universo, as coisas grandes, gigantescas, que nós cristãos acreditamos que foram criadas por Deus, né? Também há coisas tão pequenas, tão ínfimas, que são invisíveis. E o mais interessante é que o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: é pela fé que entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Interessante, você viu aí galáxias, planetas, sistema solar, tá? Você viu tanta coisa, e tudo isso que você está vendo e que o telescópio está vendo não foi criado daquilo que se vê. Ora, como se pode explicar isso? É claro que a Bíblia está dizendo uma verdade. E nós vamos provar isso através da própria ciência. Vamos nós agora para a próxima tela. Bem, tudo que você viu, universo, galáxia, sistema solar, estrelas, enfim, isso é matéria. E matéria não é feito daquilo que se vê. A matéria é feita de partículas. Tudo isso aí, toda essa grandeza que você está vendo é feita de coisas que não se vê. Estamos vendo agora porque já se aglomerou, né, em determinado lugar, o universo está aí formado, eu diria criado, você pode dizer não evoluiu. Eu não vou aqui achar ruim porque você diz isso. Eu tenho convicção, né, tanto da fé como também daquilo que tenho pesquisado. Então, para mim, foi criado. Para você, pode ser que você diga que evoluiu, né? Que foi o Big Bang, etc, etc. Bem, mas tudo isso que você está vendo, a Bíblia está certíssima, como diz, que foi criado daquilo que não se vê.
e nós vamos provar isso já bem adiante, né? A Bíblia já dizia isso há muitos anos, né? Mais ou menos 70 anos depois de Cristo, a Bíblia já dizia isso. Mas só em 1803 foi que o físico Dalton afirmou a existência do átomo. Todas as coisas são formadas de partículas, o átomo é uma delas. Esse físico afirmou que os átomos são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Claro, na parte de ser indivisível, ele estava ainda, quando ele fez essa pesquisa, ainda acreditava que era indivisível. Hoje nós já sabemos que o átomo tem divisões, né? Que a ciência evoluiu e foi provando ainda mais que tudo que foi feito, que tudo que você está vendo aí, eu, você, tudo que nós temos ao nosso redor, todas as coisas materiais, físicas, foram feitas não daquilo que é visível aos nossos olhos, mas foram feitas de coisas invisíveis. O átomo é uma delas. Mas quando Dalton descobriu em 1803 o átomo, através das pesquisas científicas, ele ainda achava assim, bem, essa é a partícula menor que existe, não existe outra menor. E ele disse, é uma partícula minúscula, maciça, esférica e indivisível. Mas vamos em frente para ver o que aconteceu mais na frente com a ciência. Ora, mais adiante, no ano de 1886, foram descobertos prótons, certo? Os prótons foram descobertos através dos experimentos científicos de Ernest Rutherford e do físico Eugen Goldstein, em 1886. Aconteceu essa descoberta. Goldstein detectou a presença de cargas elétricas positivas no átomo através de tubos de raios catódicos. Experimentou pelo qual se transferia cargas elétricas por elétrodos, gerando energia, ou seja, luz, né? Bem, observe, aí agora já se acha uma partícula do átomo, os prótons. Está vendo você aí? Mais na frente? Então vamos em frente, vamos ver as divisões do átomo. O grande passo na descoberta da estrutura do átomo se dá quando ocorre a descoberta do elétron pelo físico britânico, certo? Joseph John Thomson, em 1897, quando fazia estudos acerca da estrutura da matéria. Esse camarada descobriu agora os elétrons. Já temos aí mais uma partícula do átomo. Tínhamos o próton, agora temos o elétron, né? Mas vamos em frente, tem mais coisa para se falar. Aí, em 1932, James Chadwick, ele fez a descoberta do nêutron. E o que é um nêutron? Você está vendo a fórmula, né, aí do nêutron. Ele é uma partícula que não tem eletricidade. Mais à frente nós vamos explicar sobre isso. Então, o que são átomos que já são invisíveis aos nossos olhos? Ele é ainda uma partícula dividida em três partes: prótons, nêutrons e elétrons. Deu para você entender agora que a Bíblia disse com muita razão? Aí você pode dizer, mas por que a Bíblia não falou com essas palavras? Ela não podia fazer isso. Não existia ciência. Como as pessoas entenderiam se Deus permitisse que as pessoas que escreveram os livros bíblicos usassem essa linguagem que eu estou usando aqui? Como aquelas pessoas da época entenderiam? Simplesmente a Bíblia resumiu de uma forma que as pessoas entendessem. As coisas que foram feitas não foram feitas do que se vê, né? Então elas não foram feitas daquilo que se vê, elas foram feitas de coisas invisíveis. Essas coisas invisíveis são essas partículas que nós estamos mostrando para você aí. A matéria é, na verdade,
formada de partículas invisíveis, certo? Tanto invisíveis a olho nu, como invisíveis também a alguns instrumentos de alta precisão. É claro que hoje nos aceleradores de partículas se vê isso com bastante propriedade, certo? Deu para você entender como a coisa é bem concatenada, né? Vamos em frente. Por isso eu creio tanto e continuo crendo no relato bíblico. Bem, já que vimos tudo isso, né? Vimos aí que os cientistas descobriram as divisões do átomo. Agora nós vamos falar exatamente como é o funcionamento desse átomo. Então, como é o átomo? Essa partícula invisível, onde a Bíblia estava com estava dizendo toda a verdade, continua dizendo toda a verdade, que as coisas que se vê, aquilo que nós estamos vendo não é feito daquilo que se vê, né? Então, todos esses planetas, universo, estrelas, sistemas solares, sistemas estelares, você, toda a matéria não foi feita daquilo que se vê, mas foi feita de coisas invisíveis, e está aí a prova científica de que a Bíblia tinha razão. E como eu disse, ela não ia dizer nunca com linguagem científica, porque na época que foi dito não tinha essa ciência, certo? Então as pessoas jamais entenderiam. E a Bíblia foi produzida para que as pessoas de todas as épocas entendam. Eles entenderam naquela época, nós estamos entendendo hoje, e os futuros seres humanos entenderão. Mas olha aí o átomo funcionando. Então, o que é um átomo? Um átomo ele tem duas partes, ainda a ciência mais moderna já descobriu isso, que é o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é onde ficam os prótons e os nêutrons, né? Ali compactados em um núcleo, e ao redor, na eletrosfera, estão girando os elétrons. Por que isso? Primeiro porque os prótons estão juntos com os nêutrons, porque eles não há possibilidade, né, nem de se repelir, nem também de se contrair tanto, porque o nêutron ele não tem carga. O próton tem uma carga positiva, o nêutron não tem carga, certo? Então, isso também há uma outra forma, como descobriu, eu conheço essa ciência aí, né? Claro que eu não vou perder tempo explicando isso, mas a verdade é que o próton tem carga positiva, o nêutron não tem. Os nêutrons não têm. Então, lá no núcleo estão os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera estão os elétrons que têm a carga negativa, né? Então, isso é o átomo. Então, veja você que a Bíblia, o relato bíblico está muito correto. Eu continuo crendo que, na verdade, a Bíblia é verdadeira e que Deus foi quem criou tudo isso. É claro que eu respeito a ciência e respeito também os evolucionistas. Existem cristãos que são evolucionistas, eles até dizem, olha, se houve uma explosão de um átomo, quem foi que explodiu? Então esses cristãos dizem que quem explodiu esse átomo foi Deus, certo? Então há os cristãos evolucionistas também. Mas eu sou criacionista, certo? Então, eu também creio na teoria do design inteligente, porque a teoria do design inteligente é para desvincular da religião, né, algumas coisas, né, algumas informações. Porque as pessoas, quando se fala em criação, design inteligente, as pessoas já pensam logo que tem religião pelo meio. Então, existe a teoria do design inteligente, eu acredito muito nela, tenho estudado, agora tenho dificuldade em acreditar na teoria da evolução. Bem, isso é o que nós estamos falando hoje, né, para você. Claro que terão muitos outros vídeos. Não se esqueça, inscreva-se no canal, que com certeza esse canal traz muita informação boa para você. Grande abraço, até a próxima.